Rússia intensifica agressões no 6º dia de invasão à Ucrânia. Tropas chegam perto da capital Kiev e Vladimir Putin avisa que não vai recuar. Segunda maior cidade ucraniana já foi atingida por bombardeios. Especialistas alertam para a maior tragédia humanitária do século. Vice-chefe do Conselho de Segurança russa alerta que sanções econômicas podem virar guerras reais. Conflito abala mercados e o trigo atinge a maior cotação em 14 anos. Crianças ucranianas com câncer fazem um apelo pelo fim da guerra. E o presidente ucraniano foi aplaudido de pé durante discurso na Assembleia Geral da ONU. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Rússia intensificou os ataques no 6º dia de invasão da Ucrânia. Tiroteios, explosões e armas de fragmentação aumentaram o temor dos moradores de várias cidades que são os principais alvos das tropas do presidente Vladimir Putin. E ele já avisou hoje que não pretende recuar. O número de refugiados já beira os 700 mil. O bombardeio, que parte de cidades próximas a Kiev, tem feito com que os alarmes na capital ucraniana soem com frequência. Um dos ataques atingiu o prédio do governo regional da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. O prédio, que está localizado no centro da Praça da Liberdade, foi atingido brutalmente. Socorristas ucranianos tentam buscar pessoas que possam estar nos escombros do prédio administrativo. Mas não só em Kharkiv estão concentradas as investidas russas. Na tarde de hoje, um míssil atingiu uma torre de televisão em Kiev e tirou a emissora do ar. Há também sinais de um ataque maciço iminente a Kiev. Imagens de satélite registraram um comboio de veículos militares russos com 65 quilômetros de extensão em direção à cidade. Segundo relatos, os combates diretos estão cada vez mais próximos do coração da capital ucraniana. Enquanto a Rússia apela para avanços terrestres e bombardeios aéreos, a população ucraniana tenta a todo custo deixar o país. Segundo um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, cerca de 700 mil pessoas já deixaram o país e, se o conflito continuar, essa poderá ser a maior crise migratória da Europa no século XXI. Mas, além do medo e da angústia, os ucranianos que saíram de casa têm enfrentado um outro problema, que é o frio, com milhares de abrigados em porões sem aquecimento, estacionamentos subterrâneos e estações de metrô em toda a cidade. A súbita onda de frio é preocupante. As temperaturas têm oscilado na casa de 0 grau. Por enquanto, a infraestrutura de Kiev está se sustentando, mas os temores de possíveis interrupções no fornecimento de energia e água aumentam à medida que os russos se aproximam da capital ucraniana. A Microsoft é mais uma das grandes corporações do setor de tecnologia a tomar medidas contra a invasão da Ucrânia. A companhia detectou ataques cibernéticos contra a infraestrutura tecnológica ucraniana na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, horas antes do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenar a invasão do país. A companhia tem o governo da Ucrânia como cliente e afirmou que vem acompanhando a situação de perto no país. A Microsoft classificou a ação dos russos como trágica, ilegal e injustificada. Um comunicado da empresa informou que vários alvos ucranianos foram atacados, incluindo instituições e fabricantes militares e várias outras agências governamentais. As informações a respeito dessas ameaças digitais estão sendo compartilhadas com autoridades da OTAN e do governo dos Estados Unidos, de acordo com a companhia.
Além de iniciativas para defender a Ucrânia contra ciberataques, a Microsoft diz que está atuando em outras frentes, como combate a campanhas de desinformação patrocinadas pelos russos e suporte humanitário aos ucranianos. Em decisão parecida com a de outras empresas do ramo tecnológico, como YouTube e Meta, dona do Facebook, a Microsoft anunciou que seu aplicativo agregador de notícias, Microsoft Start, não vai exibir conteúdo das redes Russia Today e Sputnik, 2 veículos financiados pelo governo russo. A decisão também bloqueia essas informações no portal msn.com, que pertence à marca. A Microsoft também vai remover o aplicativo da Russia Today de sua loja no Windows e diminuir a classificação dos 2 veículos de comunicação russos em seu buscador Bing. Anúncios vindos da mídia estatal da Rússia também estão banidos do serviço de publicidade da companhia americana. Daqui a pouco, mais informações sobre a invasão na Ucrânia. E o Brasil é o 4º país com o maior número de aplicações de vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 392.925.626 doses aplicadas. Delas, mais de 65.073.000 são as de reforço. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 297 mortes e 23.545 novos casos. Dos 28.811.165 diagnósticos contabilizados desde o início da pandemia, mais de 26.506.000 pessoas se recuperaram e mais de 1.655.000 estão em acompanhamento. E agora uma pergunta que fazemos cotidianamente para várias pessoas. Você costuma ter dificuldades para dormir? Isso porque ter uma boa noite de sono fica mais difícil na medida com que envelhecemos. Um estudo realizado por cientistas norte-americanos apontou a causa e novas maneiras de tratar esse problema. Preocupações, contas a pagar, estresse. A razão por trás de desenvolvermos dificuldades para dormir conforme envelhecemos permanece incompreendida por muitos. Em alguns casos, a falta de sono pode estar relacionada a problemas de saúde, como pressão alta, diabetes e depressão, onde a insônia é tratada com medicamentos conhecidos como hipnóticos. Em busca de respostas mais concretas, cientistas norte-americanos identificaram como circuitos cerebrais responsáveis por regular o sono desgastam ao longo do tempo em camundongos. No estudo foram identificados as hipocretinas, substâncias químicas importantes do cérebro com papel fundamental na estabilização do sono. Segundo os especialistas, a degradação das hipocretinas causa excesso de sono durante o dia, fazendo com que as pessoas durmam de forma fragmentada, tendo dificuldades para dormir à noite. Com isso, novos tratamentos para manter o bom funcionamento dessa substância serão estudados pela medicina e prometem ter resultados satisfatórios. E veja a seguir, Rússia e Ucrânia marcaram para amanhã uma segunda rodada de negociações. E no Brasil, inscrições estão abertas para vagas de trabalho durante a Páscoa. Enquanto tropas russas se aproximam de Kiev, uma segunda rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia será realizada amanhã. Nesse meio tempo, o governo de Vladimir Putin diz que não vai se abalar com nenhuma sanção do Ocidente. A próxima rodada de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia pode ocorrer nesta quarta-feira, dia 2 de março, na região de Brest, na Bielorrússia, que faz fronteira com a Polônia. A primeira rodada de negociações, que ocorreu no dia de ontem e teve duração de cerca de 5 horas, ocorreu na região de Gomel, na Bielorrússia, sem nenhum avanço claro. Durante a tentativa de acerto de paz entre as partes, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, decidiu responder às ameaças francesas em suas redes sociais. O conselheiro do governo disse em francês, abre aspas, "Cuidado com o seu discurso, senhores, e não se esqueça que na história da humanidade, as guerras econômicas muitas vezes se transformaram em guerras reais", fecha aspas.
A postagem de Medvedev foi interpretada como uma dura ameaça à França. Na tentativa de minimizar a crise e ajustar os discursos entre as nações, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou durante o principal Fórum de Direitos Humanos da ONU. Mas a participação de Lavrov foi altamente criticada e dezenas de diplomatas saíram da sala como forma de protesto. Em contrapartida, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gravou uma mensagem em tom dramático direcionada à União Europeia. Zelensky pediu ao bloco econômico que prove que está ao lado da Ucrânia em sua guerra de defesa contra a Rússia, permitindo sua integração ao bloco. O presidente da Ucrânia reforçou que a guerra é uma tragédia para todos os ucranianos e que ninguém poderá intervir na liberdade do país. Após o discurso emocionante, Zelensky foi aplaudido de pé por todos os eurodeputados presentes na sessão. No início da noite, o presidente ucraniano deu uma entrevista no complexo governamental e pediu para que a OTAN imponha uma zona de inclusão aérea para frear o bombardeio russo. Segundo Zelensky, é necessário pelo menos parar de bombardear as pessoas. Ele pediu para que a Rússia evite mais lançamentos de mísseis antes da continuidade das negociações. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que este mês as contas de luz para beneficiários da tarifa social de energia elétrica continuam com bandeira verde. Já os outros consumidores continuarão a pagar o acréscimo da bandeira de escassez hídrica. A cada 100 kWh consumidos, serão acrescentados R$ 14,20 ao valor final da conta de luz. São beneficiários da tarifa social as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que tenham entre seus membros pessoas que recebam o benefício de prestação continuada. O governo federal informou que cerca de 24 milhões de famílias estão nessas condições. A tarifa social prevê um desconto de 10% a 65% na conta de luz, de acordo com o consumo mensal de cada família. O maior abatimento de valor é para quem consome até 30 kWh. De 31 a 100 kWh, o desconto é de 40%. E de 10% para quem utiliza de 101 a 220 kWh de energia. Esses beneficiários também pagam os adicionais previstos nas bandeiras tarifárias, exceto a bandeira crise hídrica. A taxa com acréscimo é divulgada mensalmente. As tarifas sociais seguem os mesmos percentuais de descontos estabelecidos por faixa de consumo. Moradores de áreas não conectadas ao Sistema Interligado Nacional não pagam bandeira tarifária. Esse é o caso dos consumidores que vivem no estado de Roraima. O Ministério de Minas e Energia informou que a tarifa extra segue até o próximo mês, mas que a expectativa é de que o quadro não se repita em 2022. O ministro Bento Albuquerque afirmou que a expectativa do governo é de que no fim do período úmido, que acontece entre março e abril, o cenário esteja melhor. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que funcionários públicos que trabalham em atividades insalubres ou de alto risco podem converter o tempo de serviço especial, aquele que expõe o servidor a agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos à saúde, em tempo comum para aposentadoria. Porém, há uma restrição. A conversão só será permitida para trabalhos registrados até novembro de 2019, quando começou a valer a reforma da Previdência, e deve ser multiplicada por 1,4 por cada ano trabalhado para os homens e 1,2 no caso das mulheres. O governo brasileiro deve anunciar nos próximos dias a isenção de imposto de renda para investidores estrangeiros que comprarem títulos privados de empresas no país. A medida deve custar aos cofres públicos R$ 450 milhões e a expectativa é que ela ajude na capitalização de empresas que investiram na privatização no Brasil, como na concessão de estradas. E veja a seguir os efeitos das sanções econômicas contra a Rússia pela invasão da Ucrânia. E a guerra, que tem abalado os mercados, fez o preço do trigo subir 14%.
As perspectivas não são muito animadoras para o consumidor do mundo, que inclui os brasileiros. A guerra entre Rússia e Ucrânia já está provocando aumento de preços de vários produtos, o que, e segundo os especialistas do setor, deverá continuar. Um dos maiores impactos que a guerra entre Rússia e Ucrânia tem sobre a agropecuária brasileira é em relação ao aumento de custo de produção. O principal insumo hoje utilizado na agricultura, os fertilizantes, grande parte deles vem da Rússia. A Rússia é um dos maiores, do segundo maior produtor exportador de nitrogênio, está entre o terceiro maior, no caso do fósforo e do potássio. Grande parte dos produtos que eles produzem lá do NPK, 20% que nós compramos é da Rússia. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de trigo. Durante essa guerra vai haver problemas no fornecimento, para a Europa, para outros lugares. O Brasil não tem problema, porque o ano passado a gente não importou nada da Rússia e não importa nunca da Ucrânia. Esse preço é por causa do mercado internacional em virtude das operações militares lá na Ucrânia. O trigo é processado, você encontra na prateleira a farinha de trigo ou então os produtos derivados de farinha, massa, pão. Eu acho que no curto prazo não. Então, o trigo está fortemente afetado e com ele vai ser afetado o pãozinho nosso de cada dia, a pizza, tudo aquilo que se faz com farinha de trigo vai subir de preço. Vai subir também o nosso combustível, porque elevando o preço do petróleo, o Brasil vai ter que comprar gasolina mais cara e subindo o preço dos fretes internos vai subir todas as coisas. Tudo aquilo que os caminhões transportam vai subir junto. A safra de trigo a gente considera que já está mais ou menos garantida, porque muita coisa já tinha sido comprada e já estava no mar, já estava fora dos países, a caminho daqui, ou já estava aqui, esperando para ser distribuída. Então a safra de trigo está mais ou menos salva para este ano. Talvez falte alguma coisa, vamos ver se vem de algum outro país. Mas as safras de milho safrinha e principalmente soja, que é plantado lá em setembro, vão estar mais comprometidas este ano. Além disso, a própria safra de milho, a Ucrânia é a quarta maior exportadora mundial de milho. Não sei se as pessoas sabiam disso. Mas a safra de trigo e de milho da Ucrânia, as próximas safras estarão comprometidas por causa da guerra. Na guerra não se planta nada, não circula mercadorias, então ela vai ter dificuldade em ter os seus fertilizantes e principalmente ter financiamento para as suas produções. Porque o financiamento é feito em grande parte pelas multinacionais. E as multinacionais, a ADM, a Bunge, a CHS e a Cargill já suspenderam as ações na Ucrânia. Subindo o preço do petróleo, ele afeta diretamente o preço do milho, porque com o milho se faz etanol para combustível e afeta também o óleo de soja, que serve para fazer biocombustível. Então, esses dois produtos, dos quais o Brasil é grande exportador, vão ter uma alta significativa. Já estão tendo na Bolsa de Chicago uma alta significativa. Inclusive, o óleo de soja está subindo mais que a soja, por causa desse uso para biocombustível. Então, nós podemos esperar que os preços do milho e da soja no Brasil subam daqui para frente também. No caso do açúcar, o açúcar não é produzido nas zonas de conflito, mas ele tem tudo a ver com o petróleo, porque se faz etanol da cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar, as usinas têm a opção de fazer ou etanol ou açúcar, o que for mais lucrativo. Como o preço do petróleo está subindo,
o preço do etanol vai junto, vai acompanhar o preço do petróleo. Então vai ser mais lucrativo para as usinas produzir etanol do que açúcar. Então vai diminuir a oferta de açúcar no mundo e isto vai fazer com que o preço do açúcar também seja mais caro, inclusive no supermercado. Para as cadeias de pecuária, a gente está vendo aí um aumento na produção, né, no aumento no custo de produção, focado principalmente no milho, trigo e a soja. Né, a Ucrânia é uma grande produtora de milho, a Rússia é um dos maiores produtores de trigo do mundo. O governo federal passou a oferecer 70 mil vagas de capacitação e qualificação profissional na área de transformação digital. Os cursos oferecidos são nas áreas de automação, informática e indústria 5.0. Entre as capacitações estão computação em nuvem, big data, inteligência analítica, mídias sociais, cibersegurança, internet das coisas, manufatura avançada, robótica e inteligência artificial. Os cursos são oferecidos pela internet através da plataforma Zoom e as inscrições devem ser feitas pelo site do FIT, Instituto de Tecnologia. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento é credenciado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e as informações sobre os cursos foram divulgadas nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro através das redes sociais. E hoje é aniversário do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa está completando 457 anos. As belezas naturais fazem a capital ser muito procurada por turistas do mundo todo. Uma das mais belas cidades do mundo, Rio de Janeiro, é conhecido por suas paisagens naturais e pelo caloroso povo carioca. A capital fluminense foi fundada em 1º de março de 1565 pelo capitão português Estácio de Sá. O setor de turismo aproveita a data em que comemora mais um aniversário para marcar a retomada das atividades de visitação e hospedagem na região depois de 2 anos de perdas provocadas pela pandemia da Covid-19. As apostas são para a breve recuperação do setor, alavancando os eventos presenciais e a movimentação na cidade. Cerca de 100 festivais e congressos já foram confirmados para 2022, gerando receita de mais de 500 milhões de dólares. Restaurantes, hotéis, atrações e serviços turísticos se adaptaram aos protocolos sanitários e, aliados à vacinação, prometem oferecer uma experiência segura aos visitantes. Além da beleza natural que encanta os turistas, a cidade maravilhosa tem muitas atrações e opções culturais para serem exploradas pelos visitantes de todo o mundo. E veja a seguir, ter um animal de estimação faz bem para a saúde mental. E veja também o apelo de crianças ucranianas com câncer pelo fim da guerra. A atleta Jéssica Fatim, de 22 anos, que levou o título de campeã da Copa Mundial de Muay Thai para Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, em fevereiro, sonha com voos mais altos no rumo de novas conquistas. Jéssica Fatim, 22 anos. Grave bem este nome, pois você ainda irá ouvi-lo por muitas vezes. A lutadora é a mais nova campeã da Copa Tailândia de Muay Thai, disputada em São Paulo. O desejo de ser atleta, segundo ela, começou bem cedo. Eu observei meu irmão treinando, eu tinha uns 12 anos, ele 13, e eu pedi para minha mãe pagar a academia para eu começar a treinar também. Só que ela não deixou, ficou com o pé atrás. Aí eu falei, então tudo bem, eu coloquei na minha cabeça, quando eu estiver trabalhando, conseguindo meu dinheiro, eu vou pagar a academia e vou começar a treinar. Que aí foi com meus 18 anos, assim, que eu comecei a trabalhar, né, tive um retorno financeiro melhor e paguei a academia e comecei a treinar. São 4 anos de caminhada, muito treino para então chegar até a primeira conquista. Essa experiência, ela foi assim, foi
foi quase que um susto para mim, porque eu nunca tinha ganhado assim títulos tão importantes, né? Porque como atleta amadora também, e ter esse peso, né? Cheguei lá, eu sou a 6ª ranqueada no Portuários e a menina é a 1ª, então foi uma coisa assim bem importante para mim. A disputa foi contra a número 1 do Portuários Estádio, considerado o maior estádio de arte marcial do país. Lá em São Paulo é onde tem uma das melhores equipes e eventos de Muay Thai, um dos melhores, né? E o Portuários, ele é hoje nacionalmente, assim, no Brasil, ele é um dos melhores eventos, assim. Principalmente o Supergirl, né, que só tem mulheres lutando, e algumas campeãs do Supergirl hoje estão lá na Tailândia, ou já foram para a Tailândia, né, e, assim, tem uma carreira muito boa dentro do esporte. Por isso que é um evento tão importante. Jéssica é natural de Jacobina, aqui na Bahia, mas passou boa parte da vida em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Há um ano está em Teixeira de Freitas, a trabalho e para treinar. O convite veio do atual treinador. De acordo com Pedro, o empenho da atleta é um dos grandes diferenciais. O processo tem sido fácil pela dedicação da atleta, né? Isso torna mais fácil o nosso trabalho. E a gente sempre tenta seguir um planejamento para que o atleta realmente consiga se desenvolver dentro de alguns períodos, né? O ano passado a gente optou por lutar eventos em São Paulo, onde se reúne os maiores atletas, né? Os maiores eventos, já planejando realmente que esse ano fosse o ano dela, assim, né? Que ela pudesse realmente estar subindo um pouco o nível e pegando desafios maiores. Então houve esse planejamento de gradativamente ir aumentando o nível de desafio dela. Jéssica promete dar continuidade ao ritmo de competição para estar entre as melhores atletas e alcançar outros títulos. Para ela, é necessário persistência, jamais desistir. Eu pretendo continuar, né, num ritmo de competição e pretendo continuar assim, entre as melhores mesmo, né? Entre as melhores, para daqui eu ter um pouquinho mais de experiência e aí sim eu vou falar, agora eu vou começar a disputar os títulos mais importantes do país. A Copa Tailândia trouxe novas oportunidades. Abre um grande leque de oportunidades, inclusive, né, assim que ela desceu do ringue, a gente já teve alguns convites legais para estar lutando contra algumas campeãs lá. É claro que a gente agora vai dar uma estudada, né? Vai ter um processo aí de amadurecimento. A gente vai continuar, né? Trabalhando um passo de cada vez, subindo essa escada gradativamente. Mas a gente já teve convites importantes para disputas de títulos, inclusive. Ter um animal de estimação de longa data pode desacelerar a perda de memória e outros tipos de problemas mentais, de acordo com um estudo publicado por uma universidade americana. O estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Michigan é o primeiro a considerar o efeito que o animal de estimação impacta na saúde cognitiva e apontou benefícios, principalmente para a memória verbal, como memorizar listas de palavras, histórias e frases. Apesar de serem os preferidos entre os animais domésticos, não são apenas cães e gatos que trazem benefícios à memória. Hamsters, pássaros, peixes e répteis também figuram na lista. Durante o período do estudo, pessoas que tinham animais de estimação mostraram maior agilidade em questões lógicas e de perguntas e respostas, além de maior capacidade em lembrar coisas do passado. Os especialistas ainda não encontraram uma resposta convincente para o resultado, mas estudos anteriores indicaram que pessoas muito estressadas apresentam uma aceleração na perda de memória. Portanto, podemos concluir que ter um animal de estimação ajuda a reduzir o estresse causado pelo nosso cotidiano. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia adotaram sanções destinadas a congelar os bens do presidente Vladimir Putin
e seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, em resposta à guerra na Ucrânia. Eles também pretendem impor sanções ao Banco Central Russo e retirar alguns credores do país do sistema de pagamentos internacionais SWIFT e, assim, prejudicar a capacidade da Rússia de operar globalmente. Entre outras das principais sanções econômicas impostas à Rússia no continente europeu, estão a restrição da companhia aérea russa Aeroflot, que foi banida do espaço aéreo do Reino Unido. E as empresas sediadas na União Europeia estão proibidas de exportar tecnologia para o fabricante de armas russo, empresas farmacêuticas e unidades de comunicações militares e estaleiros. Além disso, o Reino Unido aprovou uma lei proibindo que todos os navios que tenham qualquer conexão com a Rússia entrem em seus portos. De acordo com o Ministério de Transportes, o setor marítimo é fundamental para o comércio e restringirá os interesses econômicos da Rússia e retalhar a invasão da Ucrânia. Nos Estados Unidos, as maiores instituições financeiras da Rússia tiveram sua capacidade limitada para levantarem dinheiro por meio do mercado americano. Os Estados Unidos e outras grandes economias concordaram em um reforço coordenado para liberar reservas de petróleo depois que a invasão da Ucrânia pela Rússia pressionou os preços da commodity para acima de $100. A Agência Internacional de Energia, que representa os consumidores-chave, vai liberar 60 milhões de barris de reservas ao redor do mundo. Metade dessa quantidade vai vir do estoque estratégico americano, com o restante vindo de integrantes da agência da Europa e da Ásia. Cerca de um terço das reservas financeiras russas, que equivalem a 630 bilhões de reais, estão nos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá, que estão aplicando as principais sanções que atingem de cheio a economia russa. Com isso, a moeda da Rússia, o rublo, perdeu 30% do seu valor e o país teve que dobrar a taxa de juros, com alta de 20%. Em linhas gerais, o sistema financeiro mundial está cortando laços com a Rússia e seus bancos para impedir que empresas russas levantem fundos em mercados estrangeiros. Outros aliados, incluindo Japão, Canadá, Austrália e Coreia do Sul, também adotaram sanções. E a avaliação de especialistas é que a guerra entre Rússia e Ucrânia poderá causar a maior crise humanitária do século na Europa. Países do mundo inteiro, inclusive o Brasil, estão mobilizados para dar apoio aos refugiados. E a Europa deve ser o principal destino dos ucranianos que fogem da guerra. As lágrimas de quem deixou tudo para trás. Essa mulher é um dos muitos ucranianos que tentam fugir da guerra. Ela está na fronteira com a Polônia, principal caminho de saída do país. O movimento é intenso na região. São filas quilométricas de carros e famílias que chegam a pé carregando as bagagens. Movimento intenso também nas estações de trem, a outra porta de saída da Ucrânia. As plataformas ficam pequenas para receber tanta gente, a maioria mulheres e crianças, já que os homens não podem deixar o país. Pelo menos 660 mil pessoas deixaram a Ucrânia nos últimos 6 dias e 1 milhão se deslocaram dentro do próprio território. De acordo com especialistas, a guerra entre Rússia e Ucrânia deve causar a maior crise humanitária do século na Europa. A primeira dessas consequências a gente já está sofrendo, a insegurança, a incerteza. O que se sabe é que existe um compromisso de momento de tentar dar apoio à população que está na Ucrânia ou que vem a fugir. A gente já sabe que haverá um impacto significativo na inflação e no crescimento econômico. No segundo momento, a gente tem que ficar atento com as contas públicas, o déficit das contas públicas de países que estão assumindo compromisso humanitário agora, mas também estão assumindo compromisso de rearmar e investir nesse tipo de tecnologia. No terceiro momento, então, a gente tem que medir como que ficarão as coisas nesse jogo político como um todo. A Ucrânia tem uma população estimada de 44 milhões de habitantes e a maior parte dos refugiados deve seguir para países da Europa, principalmente os que fazem fronteira com o território ucraniano.
E o Brasil também abriu as portas para os refugiados. Uma portaria elaborada em conjunto pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores possibilitará que os ucranianos que cheguem aqui recebam o visto humanitário. Isso, na prática, facilita a entrada deles no país. Essa mesma medida foi adotada em 2021, quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão. E os afegãos que chegaram aqui tiveram o mesmo benefício. Queremos melhor, queremos a paz, faremos o possível por ela. E tanto é que, em novidade, primeira mão agora, acabei de conversar com o ministro Carlos França, está aberta via passaporte humanitário a vinda para o Brasil de ucranianos, serão muito bem-vindos. E até familiar, temos grande parte de familiares de ucranianos no Paraná, né? Na ordem de 600 mil. Eles têm parente lá, se quiser trazer para cá, o caminho está aberto. A Embaixada do Brasil faz a solicitação do visto humanitário. A comunidade ucraniana no Brasil também está se mobilizando. A Central Ucraniana, que é composta por imigrantes e descendentes, elaborou um projeto para dar apoio médico e material aos refugiados. Vamos lançar depois de amanhã, na sociedade ucraniana aqui, o Comitê Humanitas Ucrânia Brasil. Nós já estamos tudo organizado, com apoio dos governos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, uma dezena de municípios, com organizações não governamentais já especializadas na recepção de refugiados, que já trabalharam na recepção de haitianos, venezuelanos, sírios, né? Então, essas organizações já estão participando do nosso comitê também. E também já estamos com uma organização do setor médico desse comitê para essas pessoas que venham ter desde tratamento psicológico a médico e outro, né? Então, nós estamos preparando daí, nesse comitê, as estruturas, né, para a recepção em municípios e toda espécie de atendimento. E esse sentimento de solidariedade tem sido manifestado por brasileiros em várias partes do mundo. Nas redes sociais, várias pessoas têm se oferecido para receber e ajudar os refugiados. Essa advogada, que mora na Austrália, se dispõe a ajudar na retirada dos vistos para os imigrantes. Já esse homem, que vive na Alemanha, abriu as portas da casa dele para os ucranianos. Com informações, com localizações, com horários de trens que estão saindo da Ucrânia em direção à Polônia e fronteiras. A gente consegue falar polonês, inglês, português, conseguimos também se comunicar em o idioma da Ucrânia, falamos alemão. A gente também está disponibilizando aqui em nossa casa algumas vagas, estamos dando preferência para famílias ou mulheres com crianças, idosos. A gente pode hospedar um número de pessoas aqui na nossa casa. Tem um carro grande com 6 vagas, a gente também consegue se deslocar para buscar esse pessoal aí que estiver localizado nas fronteiras, ou quem já conseguiu entrar na Polônia, ou em algum país da região. E se a guerra separa as nações, a solidariedade une os povos. Chegou a hora de atualizarmos o ranking de pessoas que superaram sintomas da Covid-19 depois que se apoiaram no poder de Jesus. O jornalista Anderson Nascimento vai contar alguns testemunhos deste primeiro dia de março. Boa noite, Anderson, é com você. Olá, boa noite para você de casa. Terça-feira é dia da gente comemorar no placar da vida aqueles que venceram a Covid-19. Hoje eu separei alguns testemunhos para compartilhar com você. Pessoas que ficaram curadas através da fé. O programa apresentado pelo pastor Jaime de Amorim Campos recebeu diversos desses testemunhos. E o primeiro que eu destaco é de Neuza Costa. Ela é da Taquara, no Rio Grande do Sul. Ela intercedeu por 8 pessoas da família dela e todas elas foram curadas. A Dalva Clara já é de Minas Gerais. Ela também orou por aqueles atacadões que a gente chama. Foram 7 pessoas que se contaminaram com a Covid-19. Elas acabaram passando por todos aqueles
processos, sintomas. Pois é, mas ela intercedeu por todas elas e ficaram curadas. E a Luzinete Siqueira, já de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. Há 2 semanas, ela e o esposo contraíram a Covid, mas ambos ficaram curados depois das orações. Vamos dar uma olhada em quantos já ficaram livres dessa Covid? É com vocês no estúdio. Muitas outras pessoas curadas, Anderson. Obrigado pelas informações e vamos aos números do Placar da Vida. No dia de hoje, nós temos, neste 1º de março, 172 curados. E o total, 131.521. E agora você vai acompanhar os números atualizados de outro placar, o da Volta da Vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós temos hoje, nesse placar, 15 pessoas curadas e um total de 19.354. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Problema na minha perna esquerda também, há mais de 10 anos. O que era? Uma úlcera venosa. O que você não podia fazer por causa dessa úlcera? Meu joelho estava travando e minha virilha também. Eu não podia andar direito. Agora como é que você está? Agora eu já estou bem melhor depois da volta da Vitória. Então tá bom. Meu sonho vim. Então tá bom, pode ir que Deus ouviu a sua oração. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Se cuida e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.